quarto de 5 filhos, de mãe doméstica e pai operário, nasci no bairro do Belém, na maternidade Leonor Mendes de Barros, em 1956, 10 de maio. Nesta época, São Paulo tinha pouco mais do que 2 milhões de habitantes e a cidade crescia particularmente para o leste. Estudei o primário em escola pública, o secundário também em escola pública e minha formação em nível superior em faculdade, universidade particular, onde me formei em ciências físicas e matemática. Iniciei minha atividade profissional nas escolas da rede privada de ensino, em particular em cursos preparatórios para o vestibular, e posteriormente iniciei minha atividade como professor na rede pública estadual, em 1979. Portanto, 30 anos como professor da rede pública estadual e 23 anos como professor da rede pública municipal. Por onde passei, quer seja na escola de ensino médio ou na universidade, sempre tive participação no Grêmio Estudantil e posteriormente na universidade, no centro acadêmico, que coincidiu esta minha atuação no movimento estudantil com o período da ditadura militar, onde as liberdades eram duramente combatidas e aqueles que propunham, que defendiam tanto liberdades individuais quanto coletivas, democracia no nosso país, eleições diretas, processo constituinte, foram barbaramente perseguidos. Ao final da minha formação universitária e já trabalhando na rede pública de ensino, me engajei na luta sindical, em defesa de uma escola pública, gratuita, de qualidade, melhores condições de vida e trabalho para todos aqueles que atuam na educação. Membro do Conselho de Representantes da ABEUESP, posteriormente membro do Conselho de Representantes do Sindicato dos Profissionais de Educação, diretor, secretário-geral do Sindicato dos Profissionais de Educação do Ensino Municipal de São Paulo e, em 1987, eleito presidente do sindicato, uma organização que contava inicialmente com 600 associados, que não possuía sequer sede própria, se transformou numa das maiores organizações de trabalhadores vinculados às prefeituras de São Paulo, vinculados às prefeituras, melhor dizendo, como o maior sindicato municipal, hoje com 50 mil associados e do qual ainda sou presidente. Já participei de 6 eleições, sendo reeleito sempre pelo voto da maioria da categoria, da maioria dos profissionais de educação. Concorri e fui eleito em 2000 vereador da cidade de São Paulo, obtendo a 4ª maior votação entre os vereadores que compuseram a coligação que elegeu a ex-prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy. Exerci o mandato de 2001 até dezembro de 2004. Nesse meu primeiro mandato, apresentei 113 projetos de lei. Tive 8 deles aprovados e transformados em lei, ou melhor, transformados em leis na cidade de São Paulo. Participei na ocasião da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou a dívida do Instituto de Previdência do município de São Paulo e os eventuais desvios de recursos do sistema previdenciário do município de São Paulo. Integrei a Comissão de Educação, a Comissão de Administração Pública e coordenei a reforma administrativa da Câmara Municipal, que resultou na reorganização tanto do quadro de pessoal da Câmara quanto da sua estrutura permanente. Hoje a Câmara Municipal tem uma estrutura voltada ao processo legislativo e uma outra estrutura voltada ao processo administrativo. A Câmara Municipal, com a reforma que teve o apoio da maioria dos vereadores e coordenado por mim, teve uma economia de mais de 30 milhões de reais no ano naquela ocasião.
De 2004 a 2008, fiquei sem mandato parlamentar, posto que em 2004 não fui candidato à reeleição por não ter legenda para disputa. O partido ao qual pertencia não me deu a legenda para disputar a reeleição, porque discordei de alguns projetos encaminhados pelo Executivo Municipal, entre eles a redução da verba da educação, o projeto de lei que dispunha sobre a concessão da Sabesp, o projeto de lei que criou a taxa de iluminação, por exemplo, e outros projetos dos quais eu discordei, mas tendo a orientação de partido para votar favoravelmente, fui considerado um indisciplinado, ou seja, não obedeci a disciplina partidária para votar na redução da verba da educação. Não tendo votado na redução da verba da educação e nos outros projetos que já citei, acabei sendo punido, ficando sem legenda para disputar a reeleição em 2004. Em 2008, já como filiado ao PPS, disputei novamente a eleição ao vereador e fui reeleito, dando continuidade, portanto, à minha atuação parlamentar, sem nunca ter renunciado da minha atuação política na área social, na área sindical, na defesa dos direitos das mulheres, das crianças, dos negros, pelo direito de moradia, por educação de qualidade. Esta é uma luta constante na minha vida. E tendo retomado o mandato em 2009, após a eleição de 2008, eu tomei posse, portanto, em 2009, estou na Câmara Municipal na condição de vereador que mais projetos apresentou nessa legislatura. Projetos na área da educação, na área da saúde, no desenvolvimento urbano, na área de proteção ambiental, nas políticas climáticas, e participei recentemente de um processo finalizado no último final de semana, no penúltimo final de semana, melhor dizendo, portanto agora no mês de setembro, de debates em audiências públicas sobre o plano diretor estratégico. Participei de cerca de 30 audiências públicas, das 37 que foram realizadas nos mais diversos pontos da cidade. E posso afirmar que conhecemos a cidade melhor do que já conhecíamos. Seus problemas, seus contrastes, as desigualdades brutais que existem até na repartição dos recursos orçamentários, a injustiça na ocupação do solo, na lei de zoneamento. Então, um processo rico que eu afirmo que a vereança, só a vereança permite, talvez até mais do que o exercício no Legislativo Estadual e até mesmo na Câmara Federal. Então, um processo de participação do plano diretor nessa minha legislatura, posso colocar no currículo como um bom exemplo de exercício pleno da vereança. Essa é uma parte da minha história, de alguém que, chegando aos 53 anos de idade, com uma atuação constante na política, tem um exemplo de coerência na ação, nas suas atitudes, e um compromisso, sobretudo, com a educação, porque educação, com certeza, é tudo.